Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final, entrar aqui no canal e conhecer os outros vídeos que tem aqui, com aqueles temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse e que você goste. Algo que você talvez esteja precisando saber um pouco mais sobre algum tema. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilha com pessoas que também gostam de saber mais sobre alguns temas que tem por aqui. E nesta semana nós estamos falando sobre religiões e crenças diferentes. E hoje eu acho que é o vídeo mais tranquilinho dessa semana, o único que não tem uma polêmica, que não tem uma coisa meio absurda envolvendo alguma religião ou igreja. Se você ainda não viu esta série, eu te convido a assistir os vídeos que já tem por aqui sobre igrejas diferentes, desde a origem até as características. Algumas têm alguns escândalos, polêmica, e você está convidado a conferir se você gosta desse tipo de tema e se você quer saber mais sobre essas religiões e essas igrejas. E hoje nós vamos falar sobre um povo que só quer viver o mundinho dele sem fazer mal para ninguém. E talvez você não conheça, nunca ouviu falar, assim como eu. Até o ano passado eu nunca tinha ouvido falar no povo Amish, que eles são conhecidos como o grupo isolado do mundo. Eu tive conhecimento que existia essa cultura assistindo um filme, que a princípio naquele filme a cultura deles estava sendo um pouco abordada, mas não necessariamente se falava em Amish. Eu até pensei que fosse alguma vertente do judaísmo, pela forma de se vestirem e por alguma coisa ali na cultura, nas características. Aí, assistindo um outro vídeo, sem saber que era sobre essa cultura Amish, ela foi bem destacada, bem explicada, e aí que eu consegui entender que se tratava realmente de uma outra cultura diferente, que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu aposto que você também, né, muitas pessoas aqui do canal que vão assistir esse vídeo nunca ouviram falar nos Amish. E é um povo muito curioso, desperta curiosidade. Não existe no Brasil necessariamente os Amish, mas existem os Menonitas, que é uma vertente dos Amish, só que não é tão radical. Eu já vou explicar tudo isso. Eu espero que você assista todo ele até o final, porque tem muita característica, tem muita história de como que eles são. E realmente é um povo muito diferente, muito isolado e muito radical na cultura deles. O grupo que tem no Brasil, eu também vou falar sobre isso, onde é que eles estão, como é que eles são. E talvez você até conheça ou tenha ouvido falar, mas talvez não saiba o quanto é radical aquela cultura, e uma cultura muito fechada, que só é deles mesmo ali. Vamos falar sobre isso então, vamos ao vídeo de hoje, porque o assunto é bem longo. Eu espero que você assista todo o vídeo até o final. Aí você vai deixar o seu comentário, seu ponto de vista, a sua sugestão para outros vídeos, sua pergunta. Fique à vontade e o seu comentário é sempre muito bem-vindo. Vamos ao vídeo de hoje saber sobre o povo isolado do mundo, a cultura Amish, e também os Menonitas. Então,
características deste povo que é o mais isolado do mundo. Os Amish é um grupo religioso cristão anabatista, que é um movimento cristão e é chamado de ala radical da Reforma Protestante. E este grupo ele é baseado nos Estados Unidos e Canadá, onde existe a maior concentração deles até hoje. Eles são conhecidos por seus costumes ultraconservadores, como o uso restrito de equipamentos eletrônicos, inclusive o telefone e automóveis. Parece que o telefone existe em alguns grupos, algumas comunidades, existe só um único telefone na comunidade e é só para uso comercial. E os automóveis, eles não usam, a única coisa que eles usam para se locomover são charretes. Na segunda metade do século XIX, os Amish eles se subdividiram em vários grupos, dos quais os Amish da antiga ordem, eles incluem cerca de 1/3. A maioria dos subgrupos que não são de ordem antiga perdeu as suas peculiaridades Amish e assimilaram-se mais ou menos à sociedade majoritária norte-americana. Os subgrupos Amish mais ou menos assimilados que ainda existem são os Menonitas Amish e os Beashi Amish. Menonitas é um movimento do cristianismo evangélico. Então, o movimento Amish ele começou lá em 1963 com Jacob Ammann na Europa. Os primeiros Amish começaram a migrar para os Estados Unidos no século XVIII e foram para o condado de Berks, na Pensilvânia, onde ainda há cerca de 47 mil membros dos 198 mil membros que há em todo o mundo. Eles são compostos por descendentes de alemães e suíços. Eles preferem viver afastados do restante da sociedade. Eles não prestam serviço militar, não pagam a segurança social e não aceitam qualquer forma de assistência do governo. A grande maioria fala um dialeto alemão, conhecido como alemão da Pensilvânia, e uma minoria fala dialeto suíço ou alsaciano. Eles se dividem em irmandades, que por sua vez se dividem em distritos ou congregações. Cada distrito é independente e tem as suas regras de convivência. O que os define muito bem é a maneira como eles se vestem, porque eles têm umas vestimentas específicas que só eles usam. As mulheres e meninas usam vestido modesto, com manga comprida e uma saia longa. Nunca usam joias e acessórios. Na cabeça, usam uma cobertura de oração. É branca se forem casadas e preta se forem solteiras. Os homens e meninos usam trajes de cor escura, casacos retos, calças largas, suspensórios, meias e sapatos pretos. Eles usam chapéus pretos ou de palha. Não usam bigode, que até é proibido. Após casarem, eles passam a cultivar uma grande barba, sem bigode. Eles sentem que essas roupas distintas encorajam a humildade e a separação do mundo. Para eles é uma expressão de fé. As bonecas que as crianças utilizam para brincar, elas não têm rosto e são feitas de pano. O motivo disto está no segundo mandamento.
As crianças devem aprender a não criar imagens, semelhanças e ídolos. Bonecas sem rosto impedem o orgulho e a vaidade. E por isso também eles não tocam instrumentos musicais. Eles não gostam de serem fotografados. Interpretam que, de acordo com a Bíblia, um cristão não deve manter a sua própria imagem gravada. Acreditam que ser fotografado mostra uma falta de humildade. A base da alimentação deles é carne, tubérculos e massas, em muitos casos cultivados e criados por eles mesmos. Dentre as poucas compras que eles fazem no mundo exterior estão farinha, sal e açúcar. A crença deles é baseada na Bíblia, principalmente a ética do Novo Testamento. A interpretação é realizada nos cultos e reuniões da igreja. Aceitam, em essência, os credos do cristianismo, mas não o professam. A igreja é uma comunidade voluntária formada por adultos que escolhem livremente ser batizados na igreja Amish. Celebram o batismo adulto por aspersão, como um símbolo de reconhecimento e obediência a Cristo. E a Santa Ceia, em memória da missão de Jesus Cristo. Quanto à salvação, eles creem no livre-arbítrio. O ser humano tem a capacidade de se arrepender dos seus pecados e Deus o regenera e o ajuda a andar em uma nova vida de regeneração. A essência do cristianismo consiste em uma adesão prática aos ensinamentos de Cristo. E este é um processo que leva a vida inteira. A ética do amor rege todas as relações humanas. Outra característica deles é o pacifismo, pois cristianismo e violência são incompatíveis. Eles não constroem uma igreja, eles se reúnem em casas ou em celeiros, que é muito típico da cultura deles, a construção de celeiros, onde toda a comunidade ajuda a construir. Nas reuniões, as mulheres se sentam separadas dos homens e cobrem a cabeça com um véu. Eles cantam hinos sem notação musical. Só podem se casar com pessoas que são Amish. Em algumas áreas é comum pessoas da mesma família se casarem entre si e todos precisam ter permissão para casar. Eles levam uma vida tradicional e simples, concentrada na agricultura e no artesanato, enquanto adoram a Deus com base em tradições de séculos atrás. Eles acreditam que a eletricidade poderia levar a muitas tentações e a deterioração da vida tradicional da igreja e da família. A mulher, ela é dona de casa. Ela cozinha, administra a casa e ajuda os vizinhos. Em público, ela geralmente seguirá a liderança do marido. Em pequenas lojas familiares, eles vendem móveis, colchas e comidas típicas, que normalmente é tudo produzido por eles mesmos. E parte dos ganhos é doada para a compra de terras coletivas. Quando os jovens das famílias Amish completam 16 anos, eles entram em um período de tempo limitado chamado Rumspringa. Durante esse período, o jovem tem permissão para sair e fazer coisas que normalmente são proibidas pela comunidade Amish. Alguns vão para o cinema ou pedem para aprender a dirigir. Alguns saem para consumir drogas e álcool. Ao final do período, o jovem escolhe se vai retornar para a comunidade e seguir os costumes e tradições dos Amish, ou eles podem
optar por continuar vivendo nesse mundo externo, um mundo diferente daquele que eles estavam acostumados na comunidade. O número de retorno dos jovens costuma ser bem alto, variando em 80 a 90%. Depois que eles voltam, aí eles são batizados. As crianças estudam só até o 8º ano e aprendem apenas aquelas matérias necessárias para a vida adulta, como matemática, inglês e alemão. Quem não cumprir alguma regra deles dentro da comunidade pode sofrer penalidades. Por exemplo, ir para a igreja e ter todos os seus erros apontados em público. Eles utilizam carruagens rudimentares. Os agricultores trabalham com os seus cavalos e ferramentas manuais. Eles cozinham com querosene e não têm água encanada. Então este é o grupo Amish mais fechado e mais radical que existe. E esse tipo de grupo não existe no Brasil. A maior concentração deles está nos Estados Unidos e Canadá. No Brasil existe um grupo semelhante aos Amish, que é os Menonitas, que também faz parte da mesma cultura, porém não são tão radicais e nem tão fechados assim como os Amish que existem fora do Brasil. E eu vou começar a contar agora para vocês sobre esse grupo que existe no Brasil e onde eles estão. Então, no Brasil, as igrejas anabatistas, elas não são Amish. No sul do Brasil, há algumas comunidades que levam um estilo de vida muito semelhante aos Amish dos Estados Unidos. No entanto, não há, então, nenhum registro de nenhuma ordem oficial Amish no Brasil. A 64 quilômetros de Curitiba, no Paraná, existe uma colônia chamada Vitimarsum, que é uma colônia menonita, fundada por alemães nos anos 50. Eles não são tão ortodoxos como os Amish, pois na comunidade deles já há telefone, luz elétrica, internet, mas eles preservam o preceito de simplicidade no dia a dia. A comunidade menonita, ela chegou no Brasil nos anos 30 para se estabelecer originalmente em Santa Catarina. Na década de 50, cerca de 1.500 colonos se estabeleceram na Fazenda Canela, onde hoje é a comunidade, e eles vivem principalmente da pecuária leiteira. Um grupo de menonitas dos Estados Unidos, eles também se estabeleceram no município de Rio Verde, em Goiás. Em 1937, ocorreu o primeiro batizado menonita nacional. E em 1942 foi construída a primeira capela no Brasil. Em setembro de 1949, 86 famílias de menonitas alemães fundaram a Colônia Nova, em Aceguá, no Rio Grande do Sul. Na época, este município era um distrito do município de Bagé e fica próximo à fronteira do Uruguai. Eles progrediram muito e se multiplicaram muito também, que foi necessário fundar uma outra colônia para os filhos daqueles que iniciaram a colônia. E assim foi formada em 1998 a colônia pioneira para acolher esses filhos da colônia nova. Então existem alguns órgãos no Brasil, como o COBIM, que é a Convenção das Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas no Brasil.
E eles têm então uma classificação protestante, a orientação deles é anabatista, que é um movimento cristão chamado de ala radical da Reforma Protestante. A teologia deles é menonita e a política da igreja é uma mistura entre presbiteriana e congregacional. Portanto, no Brasil também existe esse povo que continua sendo isolado do mundo, lá no mundinho deles, sem fazer mal para ninguém, sem querer comprar briga com ninguém. A única coisa que eles querem é plantar para o próprio sustento, é trabalhar para o próprio sustento, é viver naquela paz, naquela tranquilidade, sem se envolver com o mundo exterior. Sempre pregando muito a humildade, a simplicidade. E eu vi alguns comentários de pessoas querendo participar de um grupo Amish, de como que faz para poder fazer parte dessa comunidade. Pessoas que sentiram afinidade quando descobriram a existência dessa cultura e sentem essa vontade de fazer parte desse mundo isolado do resto do mundo, né? Então, para quem gostaria de fazer parte de um grupo Amish, daqueles mais fechados, mais restritos, é necessário então abrir mão de tudo o que existe nesse mundo que nós conhecemos, porque em alguns grupos não existe nem eletricidade, então tem que viver aquela vida deles, tem que aceitar aquela cultura deles, se adaptar. É necessário conhecer o dialeto deles, que precisa aprender para poder conviver com eles. Tem que fazer um estudo dos costumes deles, das crenças deles. Para isso, a pessoa que quer ingressar nesse grupo, ela precisa passar um tempo nessa comunidade para poder aprender tudo isso. E aí, no final desse tempo que ela vai ter aprendido tudo, se adaptado a essa cultura, se adaptado ao desapego das coisas que pertencem ao mundo que nós conhecemos, aí vai haver uma reunião entre todos os membros da comunidade, onde vai ter uma votação se aquela pessoa ela está apta a participar daquela comunidade, se as pessoas da comunidade aceitam ela ou não. Então, ainda passa por esse processo de votação, se eles acham que aquela pessoa ela pode fazer parte dessa comunidade ou não. E também há grupos menonitas que eles são tão conservadores quanto os Amish, mas esses que existem no Brasil, eles já são bem abertos. E então esse é o vídeo de hoje, onde você ficou conhecendo mais uma cultura que existe por aí, a cultura Amish e dos Menonitas, e também descobriu que existem esses grupos em alguns estados aqui do Brasil. E pessoas que moram fora do Brasil, muitas acompanham o Diário da Vida, também talvez até conhecem, e você está convidado a deixar nos comentários se você conhece, se você já tinha ouvido falar, se você já conhecia essa cultura, se você conhece alguém que faz parte dessa cultura, se onde você mora existe uma comunidade Amish ou menonita, me conta aqui nos comentários, principalmente quem mora fora do Brasil, se existe alguma comunidade perto de onde você mora, se você conhece, se você quer contar como que eles são, como que eles vivem hoje. Deixe o seu comentário, que será muito bem-vindo para agregar ainda mais conhecimento neste vídeo. É um tema que eu conhecia através de um filme que eu nem sabia que existia essa cultura, e aí despertou a curiosidade em saber mais.
fiz uma pesquisa, achei muito interessante esse tema e resolvi trazer aqui para o canal para você conhecer também. Acredito que muitas pessoas nunca ouviram falar nisso, nessa comunidade, nesse grupo tão fechado que existe por aí e que também existe no Brasil um grupo semelhante, não tão fechado, tão restrito, mas que também só vive lá no mundinho deles e só querem viver e ser feliz, sem incomodar ninguém. E então, muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixa o seu comentário, quero saber, você que mora fora do Brasil, conhece uma comunidade dessas? Onde eles estão hoje? Como que eles são hoje? Deixe o seu comentário. E se você mora no Brasil, em alguma dessas cidades onde tem essa comunidade, também está livre e convidado para comentar se você conhece, como que eles são. Agregue mais valor ainda neste vídeo, deixando um conhecimento a mais por aqui. Talvez alguma informação mais atualizada que você saiba. Obrigada por assistir até o final. Deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, assiste os outros vídeos que tem por aqui sobre culturas e crenças religiosas, igrejas diferentes, que nós vimos aqui durante essa semana. Compartilha com pessoas que você sabe que precisam saber um pouco mais, que gostariam de saber sobre esses assuntos. Conhece os outros vídeos que tem por aqui sobre outros temas, deixa a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos, me falando o que você gostaria de encontrar por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, beijos em sua alma e até o próximo vídeo.